tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão chegando aqui na Casa Espírita Meimei, pela primeira vez, que se sintam acolhidos, abraçados, se sintam em casa. Hoje eu vou falar a respeito, nós vamos estudar o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos falar do item, bem-aventurado os pobres de espírito. Nós já falamos aqui, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os sobrecarregados. E todos esses textos das bem-aventuranças é retirado do Sermão da Montanha, proferido por Jesus, que é, dentro do Evangelho, o mais lindo texto de todos. Dando continuidade nos bem-aventurados pobres de espíritos, disse Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Fora. Tá bom, obrigada. Mateus capítulo 5, versículo 3. A quem Jesus se refere quando ele diz bem-aventurados pobres de espírito? Jesus se refere aos humildes e diz que o reino dos céus é para os humildes e não para os orgulhosos. Como muita coisa que nós não entendemos, geralmente nós deduzimos que Jesus se referia aos pobres de recursos financeiros, aos tolos, os analfabetos, ignorantes de conhecimento. Mas nenhuma dessas características é sinônimo de humildade. O significado de humilde é modesto, sóbrio, simples, discreto, despretensioso, etc, etc, etc. Pode, pois, o homem ser rico de recursos financeiros, instruído e ser humilde. E da mesma forma, um homem pode ser inculto, ignorante de conhecimento, desinformado, analfabeto, rústico e ser orgulhoso. Porque o orgulho é, na realidade, uma imperfeição do espírito. E a humildade é uma qualidade moral. Então, independente da sua condição, o homem, o espírito, é orgulhoso ou humilde. Os homens cultos e inteligentes sempre têm uma visão do mundo, geralmente muito elevada, geralmente tem uma opinião muito elevada de si mesmo. E segundo a visão que eles têm do mundo, eles se acham muito importantes, se sentem superiores e considera as leis divinas indignas da sua atenção. Ele é muito superior para dar importância para isso, né? Preocupados somente com eles mesmos, com o seu próprio umbigo, não podem elevar seu pensamento a Deus pelo fato de acreditarem que são superiores a tudo. E então nega a existência de um ser superior, uma força, Deus, Jesus, qualquer coisa que se coloca acima deles, eles renegam. Então esse comportamento já demonstra o atraso espiritual. Em que grau da escala espírita ele se encontra. Então é um espírito atrasado. Embora aqui na Terra ele é às vezes endeusado, né? Mas na realidade é um espírito atrasado. O orgulhoso usa sua inteligência como medida para medir a inteligência de um modo geral. Como se julga superior, não aceita nada que não compreenda. Na condição do planeta em que nós vivemos, ninguém sabe tudo sobre tudo. E mesmo aquilo que achamos que sabemos, o nosso conhecimento é sempre parcial. O orgulhoso, depois do seu desencarne,
terão que entrar no mundo espiritual como qualquer outra pessoa. Então, libertos do corpo, que de uma certa forma impede de ver além, reconhecerão o erro que cometeram e as leis de Deus, sendo justa, cada um vai ser recebido no mundo espiritual de acordo com o seu grau de evolução. E lá encontrarão muitos a quem humilhou na terra em condições superiores às suas. Dentro do Espiritismo se conta uma pequena história que um senhor palestrante da casa espírita, dirigente da casa espírita, presidente da casa espírita, vinha fazer palestra e se sentia, né? Se achava. E um senhor humilde ficava sentadinho lá na última cadeira, no fundo do centro. O tempo foi passando, ele observava que aquele homem estava sempre nas palestras, e aí ambos desencarnaram. Aí ele foi num seminário, no plano espiritual, e, vamos dizer assim, apagadinho, e de repente entra um senhor que era pura luz. E quem era o senhor? O senhor que ficava sentadinho lá no fundo. E aí ele não se conformou com isso e chegou ao coordenador daquele encontro e disse para ele: como pode? Aquele senhor bebia das minhas palavras. Aí o coordenador disse para ele: pois é, meu irmão, enquanto você falava, ele fazia. Dando continuidade, o que determina a evolução do espírito são as suas qualidades morais, as suas atitudes, atos, comportamento, consigo mesmo e com o próximo, e não seus títulos, seu saber, contas bancárias, posição social, etc, etc. Muitos acreditam que podem cometer toda a ordem de crimes contra as leis de Deus e quando chegar na hora da morte, pedir perdão, que está tudo zerado. Mas arrepender-se e pedir perdão por si só não basta. O arrependimento e o perdão é apenas o reconhecimento, a tomada de consciência dos erros cometidos. Não zera a falta. E percebem que é necessário reparar o erro. O arrependimento apressa a reabilitação, mas não absolve. Arrependimento, expiação, reparação e prova constituem, portanto, as condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. A reparação é reparar todo o mal que tenha feito. Quando cometemos erros numa atual encarnação, prejudicamos pessoas. Então, quando retornamos, é necessário reparar. Então, fazer tanto bem quanto mal tínhamos feito, para reparar. A expiação é passar pelo mesmo sofrimento que provocamos. E a prova é provar, como se prova numa faculdade. Quer dizer, passa por tudo isso, aí reencarna em condições de cometer os mesmos erros e temos que resistir a eles. Se resistimos, saímos vitoriosos da prova. Só que na espiritualidade, na erraticidade, que é um período em que estamos no mundo espiritual entre uma encarnação a outra, somos treinados para isso. Ninguém reencarna para fracassar. Todos, sem exceção, são preparados para saírem daqui vitoriosos. Se não sai, é porque não se esforçou o suficiente. No Livro dos Espíritos, no capítulo 6,
nas questões 250 a 273, diz que os homens escolhem as suas provas antes da reencarnação, mas complementa dizendo que tudo sempre é com a permissão de Deus. E que, quando nós desencarnamos e reconhecemos os nossos erros, as provas que nós escolhemos são as provas que vai reparar aquele erro. Então não é que a gente chega lá e escolhe, pronto, vem do jeito que a gente deseja vir. Não. As provas estão de acordo com as faltas cometidas. Então nós escolhemos dentro deste contexto. E existem espíritos mais elevados, mais evoluídos, que já numa condição superior e querendo evoluir mais rapidamente, eles escolhem provas de que eles já não têm mais necessidade de passar por aqui. Mas isso é exceção. Em todas as circunstâncias, Jesus coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus. E o orgulho, aquela que nos afasta dele. No item 4 deste mesmo capítulo, Mateus nos conta que em certa ocasião, Salomé, a esposa de Zebedeu, mãe de Tiago maior e de João, aproximou-se de Jesus e lhe pede alguma coisa orando. Salomé, alguns estudiosos dizem, mas a gente não tem certeza porque são conclusões que tiram, né? Mas muitos estudiosos dizem que Salomé era irmã de Maria, portanto, tia de Jesus. E Zebedeu, seu marido, era um empresário da pescaria, muito bem sucedido. E Jesus pede alguma coisa adorando. E Jesus lhe pergunta, o que queres, mulher? E ela responde, dizei aos meus 2 filhos que um se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus diz, não sabeis o que me pedes. Podei vós beber o cálice que hei eu de beber? E tanto mãe quanto os filhos responderam que sim, podemos. E Jesus continua, é verdade que a vez de beber o meu cálice, mas pelo que toca a ter desassento à minha esquerda ou à minha direita, não me pertence conceder-vos. Mas isso é para aqueles que meu Pai preparou. Diante disso, Jesus lhe faz 2 perguntas. Se ela sabia o que estava pedindo e se ela e seus filhos estariam dispostos a beber do seu cálice. A primeira, ela não responde. Mas a segunda, tanto ela quanto os filhos respondem que sim, que podem beber do seu cálice. Tanto ela quanto os seus filhos, com certeza, não tinham a menor ideia de quem realmente era Jesus. De que cálice que ele estava falando. Calcula-se que a Terra foi formada há 4 bilhões e meio de anos. E Jesus já estava aqui como Cristo, que é o título que recebe de Deus quando atinge o topo da escala de espíritos puros e adentra na escala crística, que é infinita. E recebe o título de Cristo, que quer dizer o Criador. Chico Xavier chamava Jesus de o pequeno Cristo, porque existem espíritos mais avançados do que ele. Quando a gente fala isso, a maioria das pessoas estranham bastante. Mas geralmente são aqueles que não estudam exatamente os mundos superiores. E esses espíritos presidem e governam mundos mais avançados
mais avançados do que o nosso. Então é muito simples, se a gente for fazer a comparação. O prefeito governa a cidade, o governador o estado, o presidente o país. Existe uma hierarquia aí. Então aqueles que estão mais preparados governam mundos superiores. A palavra cálice, ela tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, o seu significado é de sofrimento, de dor, sofrimento. Tanto que Jesus, é alegado que Jesus diz essa frase, né? Porque a grande maioria dos estudiosos diz que a frase de Jesus foi: Senhor, a ti eu entrego o meu espírito, porque na condição dele ele jamais reclamaria. Mas é uma frase que supostamente Jesus disse na cruz: afasta de mim esse cálice, certo? Mas, como todos vocês sabem, os primeiros evangelhos foram escritos 40 anos depois da morte de Jesus. E foi ouvido, muitos não conviveram com ele. A maioria esqueci o nome agora, dos apóstolos, não é os apóstolos, dos evangelistas, é isso, gente, obrigada. Dos evangelistas nem conheceram Jesus, não conviveram com ele. Então quer dizer, escreveram tudo aquilo de ouvir de boca em boca. E cada boca que conta aumenta um ponto. Então vocês sabem disso, né? E é falado, contado dentro da compreensão daquele que ouviu, e é passado dentro da compreensão daquele que passou. Certo? Então, e Jesus passa nesse ensinamento que ele não chegou ao estado crístico por benesse, por convite, por privilégio, e sim por seus próprios méritos, pelo seu próprio esforço. Ele foi criado simples e ignorante como qualquer um de nós. E conquistou a evolução até chegar onde se encontra hoje. A sequência, Jesus diz: é verdade que haveis de beber do meu cálice, mas pelo que me toca, a ter desassento à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe conceder. Isso é para aqueles que meu Pai tenha preparado. Percebe que Jesus diz que é verdade que teremos de beber seu cálice, que quer dizer que teremos de passar por tudo que ele passou para chegar onde ele chegou. Quando ele diz que para sentar-se ao seu lado não compete a ele, e sim ao seu Pai, aquele que ele tenha preparado, ele está nos dizendo que não cabe a ele escolher, convidar, nomear, e que é necessário estar preparado, habilitado, capacitado, qualificado, que ninguém conquista a evolução sem mérito próprio. A condição que nos encontramos, não temos a menor ideia do que Jesus passou, dos caminhos que ele percorreu para chegar aonde ele chegou. É como pedir a uma criança que se encontra nos primeiros anos do ensino fundamental para analisar uma monografia ou uma tese de doutorado. Não existe a menor possibilidade de uma criança dar conta de fazer isso. E nós não temos condições ainda de compreender quem é Jesus. Pois quando fomos criados, ele já existia há mais de 4 bilhões e meio de anos. E já era Cristo. Quando os apóstolos ouviram o pedido daquela mãe, ficaram indignados, como provavelmente nós ficaríamos, julgando esta mãe como pretensiosa. Mas Jesus repreendeu os seus apóstolos, lhe dizendo que aquele que quiser ser maior, que seja um servidor. Que o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, veio para servir e não para ser servido, dando aí o seu exemplo de humildade. E nós? Estamos aqui para servir
ou estamos aqui para ser servidos? Como é que nós nos comportamos? Os filhos de Salomé, tanto João como Tiago, tornaram-se discípulos de Jesus, como Tiago maior e João evangelista, que foi o discípulo que Jesus confiou à sua mãe quando se encontrava na cruz. É a João que ele diz: filho, eis tua mãe. E é João que ele apresenta para Maria: mãe, eis aí teu filho. E desde esse momento que eles foram apresentados ali naquele momento, João leva Maria para morar com ele. E ele passa a tomar conta de Maria a partir disso. Então vamos analisar a respeito de tudo isso. Tenham todos uma boa tarde. Vamos em paz, um ótimo final de semana para todos.